O Bridge Motorcycle Club era um dos mais antigos e mais temidos motoclubes fora da lei americano, e que tinha como rivais nada mais nada menos que dois grandes motoclubes e membros dos infames Big Five e 1%, os Hells Angels Motorcycle Club e os Pagans Motorcycle Club. O Bridge MC chegou a ser considerado o maior motoclube de Nova Jersey e Nova York, e o que não falta na história desse MC são tretas essas que deixaram um rastro enorme de sangue. E em uma dessas tretas, Bridge e Angels se enfrentaram em uma das piores batalhas da história dos motoclubes. Fala galera, Malone aqui. E antes de mais nada, eu peço de sempre aquele likezão sagrado para fortalecer a amizade. Caso você seja novo por aqui, eu peço que você já se inscreva, pois eu tenho certeza que você vai curtir o nosso conteúdo. E para quem puder e quiser ajudar ainda mais o nosso humilde canal, você pode se tornar membro do Top Mundo Canal ou nos mandar um valeu demais. É uma pequena quantia, mas que faz uma diferença enorme pra gente. Recado dado, agora vamos ao vídeo aqui no Top Mundo. Em Nova Jersey, no ano de 1965, era fundado por Salvatore De Luglio o Bridge Motorcycle Club. E desde a sua criação, o Bridge já esperava se tornar o maior motoclube da costa leste dos Estados Unidos. Porém, por lá, já existiam outros MCs grandes e bem estabelecidos, e que não estavam muito afim de concorrência pelo controle do lucrativo mercado das drogas. Drogas essas que vinham dos cartéis mexicanos e colombianos. E esses motoclubes eram os Pagans Motorcycle Club e os Warlocks Motorcycle Club. Outro motoclube que, mesmo sendo de outra região, mas que se expandiu rapidamente por todo o país, fazendo inimigos por todas as partes, eram os Hells Angels Motorcycle Club. Então, como em meio a tanta concorrência de peso, o recém-criado motoclube fez para crescer tanto? O Bridge criou uma estratégia simples e eficaz. Eles notaram que todos os motoclubes da época estavam sempre envolvidos em tretas e desavenças, e nisso sempre haviam membros insatisfeitos. Então o Bridge MC abordava essas pessoas e tentavam recrutá-los, e geralmente dava certo. Além de aumentar seus números de membros, de quebra o motoclube ficava sabendo de todos os esquemas e procedimentos desses rivais. Outra estratégia foi absorver motoclubes menores, como o Aces and Eights e o Branded MC. E nessa época a regra era simples: o motoclube com maior número de membros tinham a preferência dos cartéis, pois mais membros significava mais distribuição de drogas. Assim, na década de 70, o Bridge MC passou a ser considerado o maior e mais perigoso motoclube da costa leste. Mas, como já dizia o tio Ben, com grandes poderes vem grandes tretas. Já dominando a criminalidade local, o Bridge MC estava movimentando muita grana com o mercado de cocaína e metanfetamina, aliado ao tráfico de armas. O motoclube estava movimentando milhões de dólares e já contavam com um número enorme de membros. Assim, os planos de se expandir por todo o país começaram, mas o motoclube queria também demonstrar a sua força e espantar os motoclubes rivais de seus territórios. Mas esse acabou sendo um passo maior do que a perna, e o Bridge MC acabou sendo vítima da própria arrogância. Pelos membros serem formados por sua maioria de jovens, cheios de energia e de vontade de brigar, eles costumavam espalhar que eles já eram os mais durões da costa leste e que iriam caçar os Hells Angels. Bem, se você é novo no mundo dos motoclubes 1%, talvez não saiba o peso dessas palavras, mas espalhar entre o submundo que são o maior motoclube e que vão caçar os Hells Angels, você tem que se garantir demais. E nessa época, começo dos anos 70, somente os Outlaws MC tinham a capacidade de comprar uma
briga desse tamanho. E foi aí que as coisas começaram a dar ruim para o Bridge Motorcycle Club. Em 7 de março de 1971, em Cleveland, Ohio, estava rolando um mega evento biker, organizado pelo Cleveland Competition Club, e nele haviam bikers de todos os Estados Unidos, bem como do Canadá, e a presença dos motoclubes também eram esperadas. Mas o que ninguém esperava era que o evento fosse escolhido como palco para uma batalha mortal entre o Bridge MC e os Hells Angels MC. Eu, nas minhas pesquisas, encontrei até jornais da época que foram digitalizados, e neles testemunhas e policiais contam que foram mais de 100, isso mesmo, 100 membros de cada lado. Ou então que o evento, que até certo momento estava pacífico e cheio de famílias, de repente virou um campo de guerra. Não é certo, mas a polícia acredita que a batalha estava com data e hora marcada por ambos os motoclubes, e lá foram bradados facas, correntes e porretes, e o pau quebrou por mais de 10 minutos. Dá pra imaginar mais de 200 pessoas tretando por tanto tempo? Pois é, as autoridades tiveram imensa dificuldade em deter aquele tanto de gente em fúria. E quando finalmente conseguiram, o que eles encontraram foram 4 membros do Bridge MC esfaqueados até a morte. Também havia um membro dos Hells Angels que foi morto por espancamento. Além disso, haviam 20 pessoas gravemente feridas. A polícia conseguiu prender 84 pessoas, o resto conseguiu fugir. E essa foi a maior batalha em questão de número de envolvidos entre motoclubes da história. Saindo derrotado da batalha, o Bridge MC saiu também com um recado claro. A partir daquele momento, o jogo virou e os Hells Angels juraram que iam caçá-los para sempre. E assim foi acontecendo. Poucos meses depois, os Hells Angels cercaram 2 membros do Bridge que foram espancados e baleados. Um não resistiu e morreu, e o outro sobreviveu por pouco. E as coisas só iam ladeira abaixo para o Bridge, já que eles também haviam irritado muita gente, e não eram apenas os Angels que estavam caçando eles. Os Pagans e os Warlocks também partiram para o ataque, e várias tretas passaram a rolar ao longo de 2 décadas. Inclusive, em uma ocasião, um presidente de uma sede do Bridge foi sequestrado pelos Warlocks e apanhou por dias. Só não morreu porque conseguiu fugir do cativeiro. Com tantas brigas e prisões, foi havendo um efeito debandada, e o motoclube, que no seu auge nos anos 70 chegou a ter mais de 5.000 membros, nos anos 2000 pouco mais de 100 restaram. E o golpe final veio das autoridades, que prendeu o fiel fundador do motoclube, Salvatore DeLullo. Também prenderam o presidente da divisão Pensilvânia, John Jr. Napoli, e também o presidente da divisão mãe de Nova Jersey, John Shameless Kovacs. Junto com eles, outros 13 membros full patch foram presos. Com esse duro golpe, inclusive na finança do motoclube, no fim dos anos 2000, o Bridge Motorcycle Club foi considerado pelas autoridades como um motoclube extinto. Os membros que sobraram se dispersaram entre outros motoclubes, sendo que a maioria deles se juntaram aos Outlaws Motorcycle Club. E essa foi uma resumida história do Bridge Motorcycle Club, um motoclube que em seu ápice movimentava milhões de dólares e tinha milhares de membros e apoiadores, mas que pecou em não conseguir grandes alianças e, o pior, colecionou grandes e perigosos rivais. E aí, pessoal, conheciam a história desse grande motoclube? O que vocês acharam? Deixem nos comentários que eu vou ler tudo. Deixa eu aproveitar para mandar um salve para todos que pediram nos comentários. Salve para o Shadow do Querigma MC, Miguel Angel dos Bisontes MC Uruguai, Filhos do Cerrado MC, El Barto, Levi dos Bradadores MC, o Walter, que pediu um salve para todo mundo de Fortaleza do meu amado Ceará, e pro meu amigo Romildo, que tá sempre aí com a gente desde o começo, e para toda a galera dos bodes do asfalto. Um abração para todos, e claro, para os nossos ilustres membros do canal, que nos ajudam
ajudam tanto. Valeu demais. Meus amigos, quem puder colar lá no canal do Malonão e se inscrever para ver se a gente pega 1000 inscritos, eu agradeço de coração. E então é isso. Não deixem de compartilhar esse vídeo com seus camaradas e eu vou ficando por aqui. Um abração do Malonão e nos vemos novamente em breve aqui no Top Mundo.